Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, Igreja de Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é a irmã Márcia Barreto. Eu tive um sonho de revelação do dia 20 para o dia 21 de março de 2022. Este sonho de revelação que eu tive foi muito assim nítido e não foi um sonho qualquer. Eu creio que foi revelação do Senhor. E eu vou contar para os irmãos aqui o que Deus me mostrou nesse sonho. Eu vou fazer gestos para que eu não possa falar o nome da nação. A única que eu vou citar é a nossa, que é a brasileira. Pois é, meus irmãos, eu queria relatar aqui para vocês. A cidade onde eu me encontrava estava toda tomada. Fecharam o trânsito, fazendo barreiras no trânsito, e eu fui abordada. Nesse momento que eu fui abordada, um desses pediu meus documentos pessoais. Não pediu documentação de carro. Pediu meus documentos pessoais. E eu apresentei meus documentos pessoais. Quando eu me vi, eu já estava dentro de uma van totalmente monitorada. Essa van era muito monitorada. E tinha muitos computadores. E no outro compartimento ao lado tinha aparelhos de laboratórios. Eu vi os aparelhos de laboratórios, foi bem nítido para mim. Eu vi esses aparelhos. E aí, em seguida, eu estava sentada, um estava do meu lado e o outro veio e falou que queria ver o meu olho esquerdo. E aí eu abri o meu olho esquerdo, fez assim, olhou. E quando virou as costas, eu ouvi ele dizer cor de mel. Aí foi pesquisar e levou todas essas informações para aquele lugar onde via que era um laboratório. E aí outra pessoa chegou, que era 3, com esses 2 que estavam comigo, e falou assim: preciso do seu endereço. Quando eu comecei a falar o meu endereço, disseram: não queremos que você faça o seu endereço, nós queremos comprovante da onde você mora. E me chamava de você. Não tinha respeito, muito rude, muitos grosseiros. E aí eu falava assim: mas meu Deus, como que eu vou dar essa informação para vocês se eu não tenho nenhum comprovante de residência comigo? Aí eles falavam assim: tem que dar um jeito. Eu falei: eu não posso sair daqui. E outra coisa, eles respondiam para mim: não fale esse nome aqui. Não fale esse nome aqui, porque aqui não tem religião. Era o nome de Deus. Eu não podia falar o nome de Deus dentro daquele recinto, dentro daquela van, dentro daquela UTI. Era uma van toda aparelhada. UTI, materiais de laboratório, eu via. Bem monitorada mesmo. E logo em seguida eu já estava em outro lugar. Era o Senhor que estava me levando. Porque eu passava por várias salas. E várias salas tinham uma situação. Quando eu vi, eu já estava nessa outra sala. Nessa outra sala
Irmãos, eu tô suando muito e não tá calor, viu? Não tá calor. Eu acordei assim desesperada com esse sonho. Só que eu tive que fazer essa contar esse sonho quando eu estivesse melhor, porque se eu fosse contar da forma como eu acordei os irmãos, não ia entender nada, porque eu chorava muito. Eu passei o dia todo assim, parece que eu estava anestesiada. Não tem explicação. Não tem explicação para eu falar com os irmãos o sintoma que eu estava sentindo. Não tem explicação. Não sentia fome. Minha vontade era de ler a Bíblia, louvar. E era só isso. Eu fiquei assim, como se eu não sentia a terra em meus pés. Como se eu estivesse. Não tem explicação, irmãos. Eu não sei explicar o que eu estava sentindo. E aí eu me encontrei nesse local, nesse segundo local. E esse segundo local era uma fila. E todos os atendentes que estavam lá eram. E os que estavam na fila, todos brasileiros. E nessa fila, as pessoas tinham que falar o nome da cidade que elas eram. Cada uma que eu perguntava, você vai falar que de que cidade você é? Ela tinha que falar de que cidade ela era. Mas ela não era dessa cidade. Ela tinha que dizer, como se ela representasse aquela cidade. Eu falava assim, você vai dizer de que cidade você é? Ela falava assim, eu vou dizer que eu sou da cidade tal. Ela não falava assim, eu sou. Eu vou ter que dizer que eu sou da cidade tal. E quando eu perguntava para a outra respondia a mesma coisa. Eu vou dizer que eu sou da cidade tal. E citava o nome das cidades para mim. A única cidade que eu até o momento eu me recordo é só Flores. Que essa pessoa repetiu, eu vou dizer que eu sou de Flores. As demais eu não me recordo, meus irmãos. Não me recordo. E aí, meus irmãos, era a gente passando na minha frente, sendo atendido lá na frente por essas pessoas. E aí, não chegava a minha vez. Não chegava a minha vez. Logo em seguida veio essa pessoa e me entregou uma senha. Eu não vi o número, não sei o que estava escrito nessa senha. Aí eu ficava só observando. Quando uma pessoa saiu de lá, era uma senhora meio já de idade, meia idade mais ou menos, por volta de uns 50, 60 anos. E ela saía de lá com um aparelho enfiado no nariz, verdinho, água bem clarinho, que vinha até a testa transparente. E daqui ligava uma mangueira diretamente. Mangueira saía daqui, vinha direto a mangueira transparente, como se fosse aquela mangueira de tomar soro, e vinha aqui na mão direita. Na mão direita. E aí eu fiquei olhando, observando, e ela foi direto e deitou na maca. Essa pessoa deitou na maca, essa senhora, e ficava assim, e sorria, e conversava na língua dela, e ficava assim. E sorrindo, e falando a língua dela, como se ela estivesse desorientada. E eu continuava naquela fila, com essa senha na mão. E não chegava a minha vez. Daqui a pouco eu já estava em outro ambiente. Na fila novamente. Nessa fila, eu estava observando essa outra pessoa que saiu do atendimento, era uma brasileira. E eu estava em pé próximo à porta e ela encostava, saía de lá do atendimento
e já vinha com o aparelho aqui, vinha até a testa, verdinho, água bem clarinho, com uma mangueira transparente que ligava até a mão direita. Ligava até a mão direita. E essa pessoa chegava do meu lado e já caía próximo aos meus pés, e ali mesmo ela se tomava em um sono muito profundo. Era um sono muito profundo. E ali adormecia. Não era morte. Era um sono profundo. E eu me perguntava para que as pessoas, as atendentes, não ouvia eu falar com a minha boca. Eu perguntava dentro de mim, porque eles já tinham dito para mim que não era para ouvir o nome de Deus, não era para falar, porque ele não tinha religião. E ele era proibido citar esse nome. E eu me perguntava por dentro. Perguntava a mim mesma: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso sair desse lugar. Aí, aonde minha filha aparecia, e eu pegava ela e falava assim: nós temos que sair daqui. Nós temos que sair daqui. Nisso, eu já me encontrava em outra sala, que era a sala de saída. Mas nessa sala de saída, só tinha essas pessoas com vários computadores, muita aparelhagem de vigilância, de monitoramento. E aí, quando elas me viam dentro da sala, elas e eles, aí eu ouvia de longe ela falar: é do exército? É da militar? Aí quando eu aproximava com a minha, com aquele número que ela tinha, que eles tinham me dado, falavam assim: a senhora não, você, não me chamava de senhora, você não está liberada. Quando falava você não está liberada, eu já estava em outro lugar. Já me encontrava em outro lugar. Quando eu chegava neste lugar, era umas atendentes em uma divisória toda de vidro transparente. Parecia uma caixa, era de cima até embaixo. Era de cima até embaixo. E eu chegava naquele ambiente e ali estava lotado de homens, mulheres e crianças. E tocava uma música ambiente, com som ambiente, aliás, perdão, com som ambiente. E aí eu falava: meu Deus, eu preciso ter uma estratégia para sair desse lugar. Eu preciso de uma estratégia para sair deste lugar. Meu Deus, tem de misericórdia. E eu o tempo todo agoniada, meus irmãos, eu queria sair daquele lugar, eu tinha que sair daquele lugar. Ah, meu Deus, foi muita aflição, Senhor. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo ali naquele lugar, mas Deus estava me mostrando algo que até agora eu estou aqui tentando. Eu tive que fazer esse vídeo porque o Senhor falou: faça e manda. Manda para as pessoas. Manda para todo mundo. Seus contatos, manda para todo mundo. Coloca lá na sua página, faz alguma coisa. Mas tem que a nação brasileira saber. Irmãos, eu não sou nada
que eu desapareça aqui, que eu diminua. E ele cresça. Tô fazendo isso porque Deus pediu que eu fizesse. E aí, meus irmãos, eu chegava e falava para essa atendente que estava ali. Também computadores para tudo quanto é lado, câmeras, tudo que vocês pudessem imaginar, de vigilância, de monitoramento, tudo. E aí eu falava assim, minha filha gosta muito dessa música que tá tocando. Todos que eram atendentes anteriormente, era tudo rudes, agressivos, não chamava ninguém de senhora, era sempre você. E eu tinha a intimidade de falar com as pessoas, ou a senhora ou você. Quando eu perguntava de que cidade que ela ia falar que ela era, ela falava assim, eu vou ter que falar que eu sou da cidade tal. Então ela não falava que era daquela cidade. Como se ela representasse. Alguma não, todas aquelas pessoas que estavam naquele local ali, elas representavam a cidade do Brasil. Me deu a entender isso. Quando eu estava no sonho, me deu a entender isso. E aí eu falei com essa pessoa. Minha filha gosta muito dessa música que tá tocando aqui, essa música ambiente. E aí ela abriu um sorrisão bem grande pra mim. Aí eu pensava, tá funcionando, vou conseguir sair daqui. Aí ela abriu um sorriso, aí falava pra mim assim, toma aqui pra você esse aparelho, coloca no ouvido dela. O aparelho era no formato de um caroço de arroz, só que era mais ou menos, vou medir aqui, mais ou menos desse tamanho. Aqui desse cortezinho aqui do meu dedo até aqui, mais ou menos, para poder colocar no ouvido, na orelha. E ele era pretinho, tinha umas telinhas nele. Essas telinhas, como se fosse pro som sair. E aí eu pegava esse par de aparelhos e colocava no ouvido da minha filha. Quando eu colocava no ouvido da minha filha, que eu olhava, já tinha cinco crianças junto com adolescentes, por volta de 13, 14, 15 anos. Todas de costas para mim, vestida de kimono, de seda, que eu via que brilhava, o tecido era seda, preto e mais com a cor vermelha. Tinha mais vermelho do que preto. E aí minha filha se juntava a elas. Então eram 5 meninas. Com a minha filha, 6. 6 meninas de costa. Todo mundo que estava ali estava observando elas. E elas de costa dançavam ao toque da música que estava no ambiente. Eu consigo entender que era a mesma música porque quando elas dançavam, que davam um toque, elas viravam para um lado. Quando davam outro toque, elas viravam para o outro. Então elas estavam ali com aquele som sendo comandada por aquela música que tocava ambiente para nós, música ambiente para nós, e para elas era um som que deixava elas dançando ali. E minha filha foi para lá. E minha filha era a única que chamava a minha atenção. Os meus olhos estavam voltados somente para ela, mas eu via as 6, 3 em cima, 3 embaixo. Era crianças junto com adolescentes. E a minha filha chamava muito a minha atenção. O cabelo dela ela jogava para um lado, jogava para o outro e dançava aquela música. E aí eu já havia saído dali. Já não
estava com a minha filha. Já não estava com ela. Aí, num estalar de dedo, eu já estava dentro do meu carro e minha filha estava comigo. E eu falava assim para ela: agora nós conseguimos sair. Nós vamos ter que sair. E quando eu olhava à frente, era barreiras. Muita barreira. Eles fazendo barreiras. E eu falava assim: meu Deus, eu não posso cair novamente. Porque eu já vi tudo, eu não posso cair novamente. E aí eles conseguiam me pegar novamente. Me pegavam. Me pegavam e nesse momento eu estava muito aflita. Porque eu pensava assim: eu não vou voltar mais. Eu vou continuar ali igual aquele povo tá, porque ninguém saiu. Quem conseguiu sair fui eu. E eu já me encontro aqui no meu carro. E aí nesse momento, meus irmãos, eu acordei. É como eu relatei anteriormente. Não tem explicação. Como eu passei o dia todo. Eu chego de olheiras. Foi muito difícil. Eu não sei o que o Senhor quer dizer com esse sonho, mas Ele pediu que eu anotasse o sonho para que eu não esquecesse de nada e de nenhum detalhe. E teve umas coisas que Ele pediu que eu grifasse. Que eu repetisse para os irmãos. Aqui. E eu ia anotando o que eu tinha visto nessa visão. E ele ia falando para mim: grifa aqui. Isso aqui. Então as coisas que ele me pediu que eu anotasse. Tá aqui, meus irmãos, para que eu não pudesse esquecer do que Deus pediu que eu anotasse. E aqui nada mais do que o que o Senhor falou, meus irmãos. Aqui eu falo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele pediu que eu anotasse isso aqui, ó. Cor de mel. Que foi na hora que falou do meu olho. Cor de mel. Aparelho do nariz até a testa. A mangueira transparente que ia até a mão direita. Por 2 vezes eu vi a senhora e a brasileira que caiu nos meus pés. E o nome de uma das cidades que eu lembrei, Flores. E o outro? Outra anotação. 6 meninas. Esse número. 6. Número 6. 6 meninas. O Senhor pediu que eu falasse. E vestida de kimono preto e vermelho. O Senhor também pediu que eu falasse. E também o Senhor pediu que eu falasse a respeito às mulheres. Quando eu estava anotando, o Senhor disse: representa cada uma delas. Representa cada cidade do Brasil. Por isso que aquelas mulheres, ela não falava que era dessa cidade. Elas falavam assim, ó, como se eu estivesse ouvindo aqui agora. Eu vou dizer que eu sou de tal cidade. Foram muitas cidades que eu ouvi, mas eu não me recordo de nenhuma. Falei: meu Deus, e eu preciso recordar, Senhor. Deus falou: não. Deus falou para mim quando eu estava escrevendo: não, é somente essa. Flores. Meus irmãos, eu confesso que eu nunca ouvi o nome dessa cidade. Não vou mentir. Nunca ouvi. Aí eu fui pesquisar. Não sei se eu consegui a pesquisa certa. Eu consegui Flores em Pernambuco e Flores em Goiás. Eu não sabia que tinha essa cidade com esse nome. Mas eu não sei se são essas duas, né? Eu não posso dizer nada. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Eu só estou dizendo aqui que eu só ouvi esse nome.
e guardei esse nome. Os demais eu não. Até o momento não me foi revelado. E o Senhor disse que não seria. Não sei o que significa, o que o Senhor quer dizer com isso. Meus irmãos, eu só tenho uma certeza de uma coisa. Que Jesus está voltando. Disso eu tenho certeza plena. Que Jesus está voltando. E que nós estamos com os olhos voltados aonde está tendo guerra, né, que a gente não pode nem falar o nome, né? Contra a Ucrânia e a Rússia. E o Senhor disse que o inimigo vem para tirar o foco de umas coisas e a gente focar em outras. O Senhor deixou bem claro isso para mim. Falo para o meu povo se alertar ao Brasil. Se alertar ao Brasil. Orar pelo Brasil. Porque estão esquecendo do Brasil. Orem pelo nosso país. Oremos por todas as nações, por todo o mundo. Mas o Senhor disse que nós estamos focados só em uma coisa. E o Senhor pede para que foquemos em nosso Brasil. Oremos também. Não esqueçamos. E ficamos ligados no nosso país. O Senhor mandou dizer isso. Estou dizendo que o Senhor mandou. Não quer dizer nada da minha carne, jamais. Porque eu disse, Senhor, eu quero ser boca do Senhor. O que eu falar nessa live seja a tua boca, não a minha. Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou um bichinho de Jacó, eu sou um grão de areia. Eu sou um vaso de barro, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas ele pega os que não são para confundir os que são. E eis-me aqui. Eu disse para Deus, eis-me aqui, Senhor. Porque ele não me deu só um sonho de revelação, não, já me deu vários, mas eu nunca tive coragem de vir para falar nada aqui. E o Senhor tem me cobrado. E eu falei para Deus, dessa vez vai ser diferente. Eu vou fazer a tua vontade. E eis-me aqui, Senhor. E eis-me aqui. Então, meus irmãos, é isso aí. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Acorda. 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 Que muitos dormem em sono profundo. Muitos estão dormindo. Muitos dormem neste momento. Mas nós temos que estar acordados, esperando a volta de Cristo. Porque ela é breve. Ela é breve. Ela é breve, meus irmãos. Ela é breve. Ela é muito breve. E eu deixo aqui o meu abraço a todos os meus irmãos. E oremos. Oremos, meus irmãos. Oremos, oremos, oremos. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de me acordar, de contar esse sonho. Amém. Que Deus abençoe todos os meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.